Continuando, né? Eu falei que eu ia fazer uma oposição responsável e tal, mas eu não quero nada disso, não. Vai ser uma oposição criativa, né? Por que eu quero falar sobre isso? Eu quero falar sobre a psicologia positiva. O boom que ela teve foi quando Anthony Robbins escreveu aquele livro O Desperte o Gigante Interior. Fantástico livro. Se vocês tiverem oportunidade de ler, leiam, porque é maravilhoso mesmo, tá? Ele define ele trabalha em cima de três palavras, né? Ele trabalha em cima de convicção, de crença e de fé, né? Ele diz que se você tiver uma convicção, você é capaz de reformular a sua forma de ver e entender o mundo. Se você tiver uma crença, já fica mais complicado você rever o mundo. Agora, se você tiver realmente fé, ainda fica mais complicado rever o mundo. E ele ensina várias técnicas, inclusive que você não deve começar nenhuma palavra, nenhuma frase com a palavra não, tá? E que nós temos um potencial fantástico que podemos administrar, esse potencial fantástico que nós temos. Então, a partir disso, entrou a neurolinguística, né? Mas por que eu tenho que fazer algumas ressalvas? Por um motivo muito simples, né? Nos Estados Unidos, teve um pastor que ele foi picado por uma cobra, ele não quis tomar a medicação porque ele falou que a fé dele iria curá-lo, né? E acabou morrendo. Então, por exemplo, quando você também pega e fala para as pessoas assim, olha, entregue os seus bens, que você vai ter tudo em dobro, também já é uma coisa complicada. Então, para tudo a gente tem que ter muito cuidado, né? Se antes você dizia assim, estamos ligados e as doenças são expressões das emoções, sim, a gente podia dizer, mas hoje com a quantidade de agrotóxicos, você não pode mais dizer isso, né? E, por exemplo, um caso de quimioterapia, né? Que você está com câncer tal, e você se recusa a fazer o tratamento, né? Achando que vai ser curado por Deus. Olha, Deus nos deu a oportunidade de fazermos a nossa própria história. Ele não deu, e foi dada a inteligência para a gente, né? É em cima disso que a gente tem que trabalhar, né? Porque senão não haveria necessidade nenhuma de fazer nada. Isso é o positivismo, tá? É uma visão que eu estou colocando bem superficial, mas é para deixar mais palpável mesmo, né? Mais fácil de ser entendida. A psicologia quântica, ela entra e começa a perceber a forma que você administra o mundo. Quais são os seus sistemas de crenças, como é que você vê as coisas, como é que essas coisas chegam até você. Então, você faz essa modificação, tá? A psicologia quântica, ela tem tantas características, tantas formas de ser trabalhada, que é uma variável muito grande. Só quem assistiu mesmo Matrix vai ter condições de avaliar um pouquinho do que seja a psicologia quântica. Mas também mostra o potencial que nós temos. Então, recentemente descobriram que nós temos 20 vezes mais galáxias do que a gente imaginava. Se antes a gente tinha noção que eram 220 milhões de galáxias, imagine agora, né? Então, estamos todos descobrindo coisas todos os dias, né? Isso é a relação, né, que nós temos com o mundo, com o universo e com o que é positivo, com o que é negativo, que a gente vai falando mais aos poucos, né? Outro assunto que eu quero entrar é no que se refere, por exemplo, à teoria da evolução. Eu acho fantástica a teoria da evolução. Eu sei que é difícil a gente pensar que uma ave
é uma descendente de um dinossauro, mas né? A ciência e a religião, elas estão se esbarrando, sim. Mas a gente não pode querer que as pessoas pensem como a gente, ou que a gente leve a teologia para tudo quanto for lugar. Não é bem assim, né? Por exemplo, o cara que fez o mapeamento do DNA, né, que é o Francis L. Collins, e ele escreveu um livro sobre mapeamento. Ele coloca, né, o nome do livro é A Linguagem de Deus. Ele coloca essa complexidade e ele não retira, né, a existência desse Deus, porque é muito complexo. Então, para quem tem dificuldade de achar que uma ave é descendente de um dinossauro, é melhor dar uma olhadinha no mapeamento, porque a diferença entre o DNA de um rato e a diferença do DNA para um ser humano é mínima, tá? E é complexa, viu? Alguns cientistas, eles estão buscando a existência de Deus. Só que eles vão buscar a existência de Deus através da própria ciência, né? Então, para quem assistiu alguns filmes como Deus Não Está Morto, O Milagre da Borboleta, O Paraíso dos Milagres, O Milagre dos Paraísos, que são filmes gospel, a maior parte deles, é bom entender isso, né? A gente tentar vincular ciência e religião não dá certo, né? Mas tem pesquisadores que estão fazendo isso, que estão tentando, né, esbarrar, né, ciência e religião, eu diria espiritualidade, porque eu acho mais interessante, né? E agora o terceiro aspecto que eu quero pegar, que é a respeito da bruxaria, né? Que estou ensinando a fazer comida de bruxaria para as crianças da escola. Quando eu vejo isso, eu fico muito triste, né? Porque a maioria dos chefes, eles preparam, eles fazem uma mistura, né? Uma mistura alquímica, né? Das várias plantas, né? Dos vários temperos. E eles, naquele momento que eles estão fazendo, eles estão concentrados, eles estão fazendo um tipo de meditação, né? E é mais ou menos isso, né? O paganismo, ele não é horrível, né? Ele é um culto voltado à natureza, só, né? As deusas que a gente fala, por exemplo, a Virgem de Guadalupe, para mim, é uma deusa, né? E ela é amada na Igreja Católica, né? Eu não sou pagã, não sou ligada à bruxaria, não sou nada disso, né? Mas eu vi mestres zen fazendo chá, né? Preparando chá como uma forma de meditação, né? As comidas também são. Outra coisa que eu quero puxar é que o Jung, ele falava do arquétipo do bruxo, né? Que é a forma com que você tem de trabalhar situações que às vezes são muito difíceis, né? Essas situações você tem de dar um caráter mágico para elas. Então, o Jung, ele partiu de conceitos universais. Todas as culturas têm esse trabalhar com o mágico, né? Esperar soluções mágicas, né? É um arquétipo muito legal, né? Que quando alguém está fazendo uma pregação, ela também está usando isso, né? Quando eu estou tomando um chá, eu também estou fazendo isso, né? Quando eu estou rezando num altar, eu também estou fazendo isso, né? Eu estou procurando soluções mágicas. Então, não há nada que reprima ou que exclua uma coisa de outra, né? Agora, nós temos que tomar cuidado, porque dependendo do cargo que você está, dependendo do papel que você exerce, você pode comprometer todo um histórico, toda uma cultura. Em cima de quê? De nada, porque é absolutamente universal esses conceitos. Não é uma coisa de um lugar ou de outro. Tá? Fico por aqui e volto depois.